Graça e paz. Hoje é segunda-feira, terminamos ontem os 49 dias de encontro com o Pai e hoje nós vamos iniciar uma série sobre os milagres de Elias e Eliseu. E depois de um tempo de disciplina, de oração, de adoração ao Senhor, certamente os milagres começam a acontecer, porque quando nós oramos, os céus são abertos. Os céus são abertos e Deus desce à terra. Esse é o slogan das mulheres aqui de Jales. Depois que nós começamos a falar isso, todo mundo começou a falar, mas nós sempre falamos isso há muitos anos atrás. Quando as mulheres oram, os céus se abrem e Deus desce à terra. Então nós oramos 49 dias disciplinadamente e hoje nós vamos iniciar falando sobre o profeta Elias. Ora, Elias de Tisbe em Gileade disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, a Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. E depois disso, a palavra do Senhor veio a ele e disse: saia daqui, vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordem aos corvos para o alimentarem ali. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito, e foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. E os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia da água do riacho. Elias era um profeta que foi levantado para esse tempo aqui. Que tempo era esse? Era um tempo em que Israel estava com muitos problemas, não é? Salomão havia morrido, né? Havia morrido e começaram então a sucessão de reis, né? Com a morte de Salomão, a revolta de Israel contra Roboão. Então Israel começou a ter bastante problema. Bezerros de ouro em Dan, adoração a imagens, e o povo caiu em uma degradação espiritual muito grande. Então o Senhor levantou Elias para esse tempo. E aí nós vemos aqui no capítulo 17 de primeira Reis, Elias dando uma palavra para Acabe. E Acabe foi um dos péssimos reis de Israel. E Acabe, filho de Onri, que se tornou rei em Israel, e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Então ele foi muito ruim, porque ele tinha uma esposa chamada Jezabel, que era também maléfica. E Deus então levantou Elias para levantar esse povo de novo. E ele fez uma profecia com Acabe, dizendo que ia ficar sem chuva. 3 anos e meio ficou sem chuva. E ele fez essa profecia e o Senhor falou para ele: sai daí, vai para o riacho de Querite, lá para as bandas do Jordão, porque eu vou alimentar você, os corvos vão alimentar você e você vai beber da água do riacho. A partir daí começa um tempo de Elias profetizando, fazendo milagres e sendo perseguido terrivelmente por Acabe e todo o seu povo, né? Porque um tempo depois o riacho secou por falta de chuva, porque ele havia profetizado antes que não ia chover. Então o riacho onde ele estava bebendo água secou. Então a palavra falou para ele sair de lá e ir rapidamente para Serepta, e ali Deus ia fazer um milagre também na vida da viúva de Serepta. Então essa introdução é para você entender que Deus sempre levanta algo especial em tempos de luta, de muitas lutas, de temores, de dores, de sofrimento. Deus sempre levanta alguém para nos ajudar, a palavra dele para nos ajudar, pessoas que podem nos ajudar.
Então Deus sempre vai levantar alguém para ajudar você, seja qual for a sua situação. Amanhã eu vou falar sobre a viúva de Sarepta. Então, apanhado rapidinho para você entender o profeta Elias, que foi levantado num tempo de muita falta de Deus, de um povo desobediente, e o que Deus fez através dele. Então, amanhã nós vamos falar sobre a viúva de Sarepta, tá bom? Então, agora nós vamos compreender como é que Deus trabalha na vida do homem, do ser humano, de nós. Como é que Deus trabalha? E Ele trabalha, como trabalhou na vida de Elias, e usou esse homem para que Israel tomasse jeito, né? Para que Israel se levantasse e voltasse para Deus. Pai que estás nos céus, nós precisamos muito da Tua palavra. É a Tua palavra que nos ajuda. É a Tua palavra que nos fortalece. É a Tua palavra que nos dá força. Se não fora pela Tua palavra, nós não estaríamos de pé. E obrigada pela Tua palavra. Queremos aprender nesses dias sobre a Tua palavra. Abençoe aqueles que estão comigo todos os dias. Que a bênção do Senhor esteja sobre ele. Multiplica as bênçãos muitas vezes mais na vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu pensei em falar sobre Elias, foi o próprio Senhor orando sobre o que ia falar nesse tempo. O Senhor me falou. Aliás, amanhã, semana passada, domingo, eu preguei sobre Elias. Então, nós vamos aprender algumas coisas sobre a vida dele. Deus te abençoe. Até amanhã.